Na biografia de Jesus Cristo, você vai encontrar Mateus e localizar o capítulo 6. E o versículo 5. Nós estamos em uma série de mensagens com o tema Arrancando a Máscara. E nós iniciamos na semana passada, à noite, na sexta-feira. E como houve-se a mudança, nós vamos dar continuidade. Então, às sextas-feiras, nós estaremos ministrando esse tema, que é um tema verdadeiramente de nós aceitarmos Ele. Enquanto muitos fogem da verdade, outros encontram a verdade e abraçam a verdade. Mateus capítulo 6, verso 5 a seguir diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Me dá sua atenção, por favor. Infelizmente, estamos intrínsecos em uma sociedade onde a hipocrisia tem reinado, e a hipocrisia tem predominado de uma tal maneira que as pessoas hoje preferem acobertar ou aceitar o erro do que a verdade. Está acontecendo uma discrepância e uma perda de valores, que isso aí nos chama muito a atenção. Queremos distorcer o conceito da família, estão querendo aplicar em nossas crianças algo que elas não foram geradas para ser, e se torna que até o errado está sendo certo, e o certo está sendo errado. Então é tanto fingimento, é tanto engano, que isso traz tristeza ao nosso coração, porque para muitos a normalidade dessas características é simples e muito aceitável, e nós, como igreja do Senhor, precisamos rever ou colocar os nossos fundamentos
e todos os princípios estabelecidos por Deus em vigor, para que nós não caiamos nessas discrepâncias e acabemos aceitando algo que verdadeiramente são abomináveis ao Senhor. Nós somos conhecidos como igreja protestante, igreja que protesta. Significa que existem coisas e situações que nós ouvimos, que nós vemos e trazemos o entendimento que está errado e nós não devemos aceitar. É tanto isso que Paulo chama a atenção da igreja ou do povo lá em Éfeso, dizendo que não existe associação entre a luz e as trevas. Capítulo 5, verso 11, ele diz: porém, a condenai-a. Ele está dizendo, não aceita as praticidades das trevas. Você não pode passar a mão pela cabeça de algo que está errado, que está fora do contexto, que verdadeiramente entristece o coração de Deus. Tanto que nós vemos tanta prática na Bíblia, que o coração de Deus se entristece e que a ira de Deus o acende, ao ponto de castigar, destruir nações, abater reis, assolar cidades, como Sodoma e Gomorra, pelo seu comportamento distorcido, como na época de Noé, que os gigantes invadiam as casas e pegavam as mulheres para ter relacionamento. Então, por causa dessas praticidades do homem, verdadeiramente a ira de Deus se acendera. E vale a pena nós ressaltarmos que quando a ira de Deus se acende, o castigo também é manifestado. Aí por isso alguns perguntam: por que tanta maldade no mundo? Na realidade, o comportamento do mundo tem sido verdadeiramente tão diferenciado e distanciado das coisas de Deus, ao ponto de Deus dizer que por causa de Jesus falar que por causa da multiplicação, ou melhor dizendo, da forma das transgressões, o amor de muito tem se esfriado. E nós percebemos isso na televisão, na rua, até no bairro que nós moramos, como próprias famílias, filhos não respeitam o pai, maridos matando a própria esposa e colocando até em cativeiro. E nós percebemos isso, que para alguns isso é normal, que isso verdadeiramente tem que ser vivenciado e tem que ser aceitável. E nós não podemos aceitar tudo aquilo que vai de encontro com a palavra do Senhor, tudo aquilo que distancia, tudo aquilo que não está em contato, está relacional com aquilo que Deus nos instrui, verdadeiramente tem que ser abominável. E por causa disso, nós vemos o tempo inteiro pessoas demonstrando aquilo que não é. Nós vemos pessoas chorando na frente e por trás dando risada e o odiando. Nós vemos pessoas abraçando e verbalizando palavras como: é o meu melhor amigo, é a pessoa que eu amo, estou contigo, te considero. Mas a primeira oportunidade que essa pessoa encontra para o destruir, ela o pratica. E por causa disso, nós percebemos que o resultado de tudo isso aí é o relacionamento desconfiado. As pessoas hoje estão perdendo a confiança de uma forma numerosa. Para hoje nós chamarmos alguém de amigo, a gente tem que viver, tem que conhecer e tem que passar por algumas situações para provarmos se verdadeiramente somos amigos.
Nós vemos que a falta do amor está verdadeiramente aplicada em muitas pessoas. Nós percebemos que dentro das igrejas o esfriamento espiritual tem predominado a alma das pessoas. Nós percebemos que as pessoas estão doentes dentro da igreja, estão mortas dentro da igreja, estão feridas dentro da igreja. E cada dia mais, por causa dessas doenças espirituais e psicossomáticas, as pessoas estão sendo acúmulos de lixos e colocando o pecado cada vez mais escondido. E por causa desses pecados escondidos é que tem trazido doença, esfriamento e morte espiritual. Olha como o salmista diz que assim como a coça anseia por águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Senhor. Ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. A coça, quando ela fica muito tempo sem tomar banho, ela solta um tipo de odor, que esse odor chama a atenção dos predadores, e logo é conseguido identificá-lo aonde ela está escondido. E quando os predadores vão em cima dela, ela tem uma habilidade muito rápida na água. E é quando esse momento ela procura uma água para se banhar, e seus pés conseguem destilar sobre as águas. Por isso Abacuque diz: faz os meus pés como os pés da coça. Então, a partir do momento que ela se banha, esse odor se desaparece. E isso aqui é comparado com o pecado. Quando nós ocultamos pecados, quando nós escondemos pecado, quando nós fazemos da nossa vida lixeira, a tendência é nós exalarmos o odor. E esse odor é que traz e que chama a atenção do diabo e seus adébitos. Por isso ele sabe verdadeiramente aonde está localizado o pecado, porque pecado é legalidade para o inimigo entrar, pecado é brecha para o inimigo agir. Então, nesses últimos tempos da igreja aqui na terra, precisamos nos banharmos, precisamos nos purificarmos. E a Bíblia, a presença de Deus, o Espírito Santo, são elementos determinados para que nossa vida venha estar limpa, purificada e transformada, principalmente através da palavra do Senhor. Só que pessoas andam se enfeitando com seus belos ornamentos para chamar a atenção das pessoas com seu exterior. Entretanto, o seu interior anda vazio, porque eles preferem ocultar o seu interior e demonstrar o seu exterior. Eles investem em plásticas artificiais, como uma linda casca superficial oca em seu interior. E tudo isso está trazendo para a igreja pessoas colocando máscaras elegantes, e verdadeiramente os elementos espirituais não estão mais sendo aplicados na vida das pessoas, porque eles preferem viver uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida verdadeiramente que resolve coisas paliativas, do que perder para ganhar, porque isso é o evangelho. Eu preciso perder para eu ganhar. Então, se eu não perco, eu não ganho.
se eu não abro mão, se eu não renuncio, se eu não vivo verdadeiramente uma vida que Deus determinou sobre a minha vida, eu nunca vou experimentar uma plenitude, uma profundidade daquilo que Deus quer nos conduzir. A gente precisa ter discernimento espiritual. Nós precisamos ter sensibilidade aguçada para aquilo que Deus está falando para o nosso Brasil. E Deus está conduzindo a igreja brasileira a uma profundidade relacional, a uma dimensão mais profunda de intimidade, de conceito, de uma vida verdadeiramente sair daquilo que é raso e viver o que é profundo. Só que para eu viver a profundidade de Deus, eu preciso arrancar as minhas máscaras. Eu preciso cair nas minhas realidades. Eu preciso aceitar aquilo que me confronta, porque aquilo que me confronta é aquilo que me muda. E aquilo que me muda é aquilo que me faz eu ser uma pessoa melhor. Então todas as vezes que você vir para uma igreja, esteja preparado para mudar, para você entrar de um jeito e sair de outra maneira. Por isso Deus determina a sua palavra para nos consertarmos. E Deus não bate nada na trave. Ele sabe, Ele conhece os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos, aonde precisamos melhorar, o que precisamos abrir mão, o que precisamos ser transformado. Verdadeiramente Ele sabe. Enquanto ficarmos mascarados na igreja, vamos experimentar a superficialidade. E superficialidade não é lugar de crente. Lugar de crente é lugar de profundidade de Deus, como Ezequiel experimentou. Água no tornozelo, não quero. Água nos joelhos, não quero. Água nos lombos, também não quero. Eu quero mergulhar na profundidade da presença de Deus sobre a nossa vida. Mas para isso acontecer, Ele tem que arrancar a máscara, e nós precisamos deixar Deus arrancar da nossa vida aquilo que não agrada a Ele, porque Ele sabe muito mais do que nós aquilo que está impedindo, aquilo que está bloqueando, algo que foi criado como barreira, como máscara, que verdadeiramente nós não queremos ser tirado, mas preferimos ficar na igreja de oba-oba, de superficialidade, do que verdadeiramente aprender a renunciar, a tirar, a reconhecer. Porque a grande virtude de um homem é quando ele reconhece o seu erro, é quando ele reconhece a sua falha. Mas quando nós resolvermos arrancá-la de nós, aí vamos experimentar o nível, a profundidade, o vinho novo que Deus quer derramar sobre a igreja brasileira. Deus está comissionando, convocando, chamando a igreja para sair do raso e entrar na profundidade do Espírito. É tempo da igreja ser desmascarada. É tempo da gente abandonar os comportamentos, as práticas, o jeito baiano que não agrada ao Senhor, e vivenciarmos verdadeiramente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque quem usa máscara vive no raso, mas quem anda sem máscara vive na profundidade. Você escolhe: ou você quer viver no raso, ou você quer viver na profundidade. Na profundidade é melhor. Na profundidade você se aproxima mais de Deus. Na profundidade você sente mais Deus. Na profundidade você se relaciona mais com Deus. Na profundidade Deus derrama glória, derrama o poder, alegria, preenche o seu vazio, derrama o Espírito, te capacita, te fortalece. Mas para eu experimentar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso arrancar as máscaras que me impede, que bloqueia de Deus chegar até nós.
Você sabia que Deus quer chegar até você? Você está entendendo que Deus quer aproximar de você? Só que Deus está dizendo nessa tarde: tem algo na sua vida que está me impedindo de eu me aproximar de você. Tem algo na sua vida que está me impedindo de eu me relacionar com você. Aonde tem fingimento, aonde tem engano, aonde tem mascarado, aonde tem pessoas que não aceitam a verdade, que fogem da verdade, Deus está chamando a atenção para dizer: abandona, porque vai valer a pena. Renuncia, porque vai valer a pena para eu aquilo que eu tenho para a sua vida. Por causa das máscaras diárias, acabamos esquecendo em determinados momentos quem realmente somos e aquilo que nós representamos aqui na terra. A nossa contemporaneidade acostumou tanto com máscara que eles esqueceram da sua identidade, esqueceram quem é. E por causa disso, é necessário nós termos um conhecimento quem nós somos aqui na terra, a nossa missão e o nosso propósito. Porque se nós não entendermos a nossa missão, o nosso propósito, a nossa identidade, andaremos costumeiramente mascarado, como se tudo tivesse normal. Algumas pessoas não assumem o seu papel de evangélico, seu papel de crente. Eu lembro uma certa feita de um jovem que pediu oportunidade, e ele ficou tão feliz na sua oportunidade que disse para os irmãos: irmão, eu estou feliz, mas muito feliz mesmo. E o pastor disse: que bênção. Os irmãos falando: que bênção. Só que o povo ficou curioso para saber por que ele estava feliz. E no término da oportunidade ele disse: eu estou tão feliz porque eu passei 7 anos no colégio e ninguém nunca descobriu que eu era crente. É conhecido como crente 007, que se esconde atrás da Bíblia, de um templo religioso. Significa que aqui dentro é filho de Deus, aqui dentro tem identidade de crente, aqui dentro tem um comportamento de crente, aqui dentro tem um perfil de crente, mas quando sai da igreja usa máscara e parece que abandona tudo aquilo que foi ensinado. E a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, a nossa identidade, quem nós somos. Precisamos ser crente na igreja, mas precisamos ser crente mais ainda no mundo. Nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra, nós somos a representatividade de Deus para trazer a manifestação do Pai sobre a terra do vivente. Não é para a gente se esconder, é para a gente se revelar. Não é para a gente se ocultar, é para nós assumirmos a responsabilidade, quem nós somos de verdade. Eu venho de um interior que as pessoas, eles assumem o seu ato religioso, eles declaram, eles falam a oportunidade que eles têm, eles se enquadram, eles cumprem, eles vivem tudo aquilo que a religiosidade deles o ensina. Infelizmente, nós estamos sumindo. Infelizmente, nós estamos se acovardando. Olha para cá, agora é a hora de a igreja aparecer, agora é a hora da igreja brasileira se posicionar. Agora é a nossa hora de o povo entender, porque segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14 e verso 15, está escrito assim: se o meu povo chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. E agora está aberto os meus ouvidos e atento os meus olhos a
toda oração que for feita nesse lugar. Veja a primeira coisa que Deus fala: se o meu povo, não é qualquer povo, é o povo dele. Se o povo dele se despertar, se o povo dele orar, se o povo dele se posicionar, irmão, Deus vai fazer maravilhas no nosso Brasil. Deus vai fazer maravilhas em nossa Bahia. Deus vai fazer maravilha em Dias Dávila. E Deus vai fazer maravilhas na sua casa. Deus está dizendo: assuma a sua identidade, assuma o seu papel de crente, arranca essa máscara, deixa de fingimento e aceita tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Para de correr do chamado de Deus. Para de correr da missão de Deus. Para de esconder ou fugir das escolhas de Deus. Deus não se atrapalha nas suas escolhas. Deus não erra nas suas escolhas. Deus olhou para a sua casa, como olhou lá para trás das malhadas e viu Davi e se agradou. Assim Deus olhou para a sua cidade, olhou para o endereço da sua casa, colocou as mãos em você e disse: eu não abro mão de você, estou te chamando para o meu exército, para batalhar contra as sortes malignas. Só que nós preferimos apresentar uma coisa que habituamos ser, que na realidade nós não somos. E inocentemente, e até foram aplicadas em nossas vidas alguns tipos de máscaras sobre a nossa vida e aquilo verdadeiramente que nós não somos. E o que é que ocorre? Quantas vezes nós chegamos em algum lugar sorrindo, mas chorando por dentro? Quantas vezes alguém nos visita, nós abrimos um sorriso, manifestamos a alegria, mas estamos todos destruídos por dentro. Algumas perguntas é necessária, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas duas perguntas que eu vou fazer para os irmãos. Primeira pergunta: o que estou escondendo de mim mesmo e de Deus? Porque muitas vezes nós não temos nem coragem de reconhecermos a verdade que é em nós, e muitas vezes nós só mentimos e mentimos para nós mesmos e para Deus. Mas a minha pergunta é: o que você está escondendo de você mesmo? O que você não se assume? Porque você prefere apresentar para alguém aquilo que você não é, só para agradar as pessoas. Significa que você oculta quem você é e revela quem você não é, só para agradar as pessoas. Você prefere falar a mentira para Deus e expressar a inverdade para as pessoas, só para mostrar que você está feliz, que você está alegre, que você está bem e que você está ótimo. Infelizmente nós caímos nesses emaranhados da sociedade. Mostre para as pessoas que você vai bem, poste nas redes sociais que você está bem, apresente uma coisa que você está bem, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, é que você vai perceber que existe um vácuo, uma distância imensa daquilo que você apresenta e daquilo verdadeiramente quem você é ou como você está. Segunda pergunta é: que tipo de máscara eu estou usando para prejudicar a minha própria vida? Para termos uma vida com um propósito, uma identidade revelada,
Para ter êxito no que fazemos, precisamos estar sem máscara. E muitas das vezes fomos entrados em ambiente de festas de máscaras e fomos obrigados a usar máscaras em outros lugares. Mas igreja não se usa máscara. Igreja vive a verdade, se apresenta na verdade e entrega verdadeiramente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esses disfarces, irmão, do nosso dia a dia é o que mais nos afasta de Cristo. Essas mentiras, mentirinhas que a Bíblia chama cuidado com as raposinhas, são as máscaras que verdadeiramente, dia por dia, vai nos distanciando de Cristo, de Deus. E quando decidimos acabar com nossas máscaras, é ser quem realmente somos, e daremos mais espaço para o Espírito Santo atuar na nossa vida. Experimente viver uma vida sem maquiagem. Experimente ser uma pessoa sem máscara. Experimente vivenciar a identidade, o perfil, o caráter que Cristo estabeleceu para a tua vida. Aí você vai ver, tua vida vai ter sentido, tua vida vai ter razão, você terá alegria e você mostrará a veracidade de Deus sobre a tua vida. Quando você vive uma vida sem máscara, você se sente mais leve, você se sente mais real, você tem mais sentido, tem mais clareza, mais nitidez, e toda a sua vida começa a ter sentido. Por isso muitas pessoas dizem: se eu morrer tanto faz, porque anda numa vida de fingimento, de mentira, de hipocrisia, e acaba verdadeiramente entrando nesse godo. E quem usa máscara não revela a sua identidade. Quem usa máscara não revela o seu caráter. Quem usa máscara não são verdadeiros. Quem usa máscara, escute aqui, não revela a glória de Deus. Êxodo capítulo 34 é um capítulo que nós ficamos vislumbrados e perplexos, admirados pela imensidão do nível espiritual que Deus conduz Moisés a ele passar 40 dias, 40 noites sem comer pão e beber água. E Deus dá uma ordem para que ele levasse 2 tábuas, pedras lavadas, porque Deus recolocaria os 10 mandamentos que Moisés quebrara pela primeira vez. Dessa segunda vez, Deus dá algumas ordenanças a Moisés. Deus se revela de uma forma impactante para Moisés, ao ponto de Moisés usufruir dessa glória, desse poder. E é isso que Deus está nos comissionando, é isso que Deus está nos chamando, para nós chegarmos mais próximo dEle, para nós usufruirmos da glória dEle, para nós sermos mais tocados pela presença, pelo seu poder. Só que quando Ele desce do monte, o texto diz para nós que os israelitas não poderiam olhar na sua face, porque a face de Moisés resplendia a glória de Deus. E Deus não quer que nós ocultemos a sua glória. E máscara oculta a glória de Deus, máscara oculta a presença de Deus. Deus está dizendo: arranca a máscara para eu manifestar a minha glória na sua vida. Tira a máscara para que a minha glória venha resplandecer sobre a sua face. Existem pessoas
Existem pessoas que você olha e percebe um mascarado, mentiroso, enganadora. Só que existem outras pessoas que você olha, você vê a glória de Deus. Eu me lembro uma certa feita que um obreiro nosso atribulou, e ele foi setado de uma veracidade tão intensa, irmão, que ele não queria mais saber da igreja e mais ninguém. Foi quando eu e um amigo, certa feita, foi visitá-lo. E quando eu cheguei na porta, ele ouviu a minha voz. Ele disse: pastor Darlan, vai para a janela. E estava eu e o meu companheiro. E ele, olhando para o companheiro, disse assim: eu olho para você, porque você está nas trevas. Eu olho para você, porque eu estou vendo escuridão. Mas eu não posso olhar na face do pastor Darlan, porque o brilho, a glória de Deus está sobre ele. A gente vai impactar o mundo quando as máscaras da mentira, do engano, do fingimento for arrancada. A gente vai impactar o mundo quando nós permitirmos que a glória de Deus venha ser manifesto sobre a nossa vida, através de santidade, através de intimidade, através de relacionamento. Só que Paulo, ele vai exortar a igreja de Corinto também, porque o seu comportamento era mentiroso, falava uma coisa e vivia outra. Paulo exorta dizendo para que eles arrancassem o véu da mentira, do engano. Tanto que ele escreve dizendo: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que é transitório. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Quando nós se convertermos ao Senhor, a máscara será arrancada. Quando nós verdadeiramente se convertermos, o véu será tirado. Aí ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo o Espírito. Olha para cá, a igreja não precisa de máscara. A igreja precisa descobertar o rosto, para que a glória de Deus venha a ser manifestada ao favor da nossa vida. Só que Jesus, ele toca em um assunto aqui muito interessante. É o comportamento farisaico na oração. E eu estava estudando, e Deus falando comigo. Quantas pessoas, filhos, usam máscara para falar comigo? Quantas pessoas fingem, choram de mentira, tremem de mentira, mas a mim ninguém me engana, assim diz o Senhor. A mim ninguém finge, porque eu conheço o profundo, o escondido. Sei quem está em trevas, porque em mim habita a luz. Jesus abordou esse assunto, não foi concernente à oração, mas como comportavam-se em orar. Ele não abomina a oração dos fariseus, ele abomina o comportamento ou a atitude de como eles oravam. Eles apresentavam-se para Deus uma coisa que eles não eram. Por isso Jesus disse: não sejais como eles, hipócritas, que amam ficar de
pé na sinagoga e nas ruas, nas praças. Porque o costume judaico não era orar de joelhos. O costume judaico é orar em pé. Porque eles dizem que quando nós chegamos até Deus, todo o nosso corpo tem que se mover perante a Ele e reconhecer a soberanidade dEle. Eles observavam os lugares estratégicos. Eles gostavam de passar primeiro para ver se as praças estavam cheias. E depois, uma feita que eles observavam que aquele ponto, aquele horário, a praça estava cheia, eles se reuniam e começavam a ficar de pé, a orar em voz alta. Aí por isso Jesus disse: não é por muito falar que vós sereis ouvido. Eles gostam de chamar a atenção das pessoas. Eles gostam verdadeiramente de apresentar uma coisa que não é, porque a intenção dele é mostrar para as pessoas que oram. Infelizmente a nossa geração gosta de apresentar que ora. Amam ir por monte fazer selfie e apresentar nas redes sociais que está orando. Muitos gostam de ficar de joelho e pedir alguém para tirar foto e depois postar: eu estou orando por você. Ei, Deus não gosta dessa atitude. Jesus disse: quando você orar, não sejais como os hipócritas e fariseus, mas quando tu orar, entra em teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em silêncio, e o teu Pai que está em secreto vai te recompensar publicamente. A oração não é aquilo que você apresenta. A oração é aquilo que está envolvido em seu coração. Quantas vezes Deus ouviu a sua oração sem você falar? Porque o seu coração fala mais alto do que suas palavras. E a nossa oração, ela precisa ser sincera. A nossa oração precisa ser debaixo de honestidade, de fidelidade, de verdade. Todas as vezes que nós apresentemos a Deus, nós temos que chegar desmascarados, apresentar Deus sem fingimento. Quantos irmãos aqui, irmãs, têm filhos? E quantas vezes o filho fingiu que estava chorando, só para fazer que a mãe fizesse a vontade dele? Nós não precisamos trazer isso para a nossa vida. Deus não aceita oração de fingimento. Deus não aceita adoração de fingimento. Deus não aceita comportamento de fingimento. Por maior pecado que esteja na sua vida, se você for sincero, Deus irá te perdoar e Deus irá manifestar a presença dele sobre a tua vida. Por isso, a gente precisa ler Salmo de número 51, Salmo da pertinência, aonde Davi revela para Deus todo o seu erro, todo o seu pecado. Ele vai jogando para fora, ele vai tirando: Deus, eu fiz isso, eu pequei. Aí é quando ele chega em uma conclusão dizendo: Deus jamais desprezará um coração contrito e uma alma quebrantada. Deus não despreza uma oração sincera. Deus não despreza um coração contrito. Por maior odor que seja sendo exalado pelo pecado, a sinceridade empurra você para próximo de Deus. Irmão, como é que eu não vou falar de Nabucodonosor, que foi um instrumento de Deus para castigar as nações? As pessoas o temiam.
As pessoas o acovardavam quando sabia Nabucodonosor, os caldeus ou os babilônios estavam vindo. E um dos últimos povos a ser castigados foi Jerusalém. Eles fazem 3 invasões. A primeira no ano 605 a.C., a segunda 597 a.C. e a segunda 586 a.C. Eles levam jovens. A pior de todas foi no 586 a.C., que ele quebra os muros, destrói as portas, toca fogo na cidade, e o principal de tudo, ele derruba o templo feito por Salomão. É nesse período que Ezequiel já está no cativeiro, e Ezequiel disse: eu vi a glória de Deus sendo retirada do meio de Jerusalém. Se a glória de Deus se retirar de nós, não existe igreja. Se a glória de Deus se retirar de nós, nós morreremos. Se a presença de Deus for removida de nós, por isso Davi disse em outras palavras: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não tira de mim o teu Santo Espírito, porque o que me dá vida, o que me dá prazer, o que me dá razão para eu estar, é a presença dele na minha vida. Sem a presença não somos nada. Sem a presença nós não chegamos em lugar nenhum. A gente precisa almejar a presença, chorar na presença, buscar a presença. Só que ele, uma certa feita, se engrandeceu, porque tudo aquilo que o rei Nabucodonosor, a Babilônia, tinha conquistado, foi da permissão de Deus. Só que uma certa feita ele chegou em seu palácio, em seu pátio, olhou para a grandeza da Babilônia, seus inimigos encurralados. Escute isso aqui. E ele disse: eu, com minha magnificência, estendi Babilônia. E não foi ele que fez nada, Deus que fez todas as coisas. O orgulho é uma máscara, vou falar isso outro dia. Arrancando a máscara do orgulho, o que destruiu Nabucodonosor foi a máscara do orgulho, ao ponto de Deus, a ira de Deus se acender e apertar ele, que o texto vai dizer para nós que ele viveu como os animais da terra. Seus pelos cresceram, suas unhas cresceram, ele se banhava do orvalho, comia mato. O que me chama a atenção de Nabucodonosor é o seu reconhecimento de sinceridade com Deus. Olha para cá. Não existe lamaçal de pecado que uma oração de sinceridade Deus não possa escutar. Não existe verdadeiramente ambiente que você não clamar, Deus não possa te escutar. Naquele sentido, naquelas condições, Nabucodonosor clama a Deus, reconhece a soberanidade de Deus, sem máscara, sem fingimento. Por isso muitas vezes Deus estreita a nossa vida, aperta a nossa vida, porque nós oramos muitas vezes só na dificuldade, só choramos quando perdemos, só nos apresentamos como humilde quando Deus começa a arrancar da nossa vida. E isso aconteceu com ele. Ele se arrepende, Deus escuta. Sabe por quê? Porque a humildade faz você apresentar a sua vida sem ocultar nada perante Deus. A humildade não usa máscara. A humildade verdadeiramente te conduz em sinceridade. E precisamos, olha para cá, nesses últimos tempos, entender o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: eles gostam de holofortes, eles gostam de ser reconhecidos pelos homens, eles gostam de aplausos, eles gostam de ser venerados, eles gostam de elogios.
Mas vocês não podem ser assim. Nós não podemos ser assim. A nossa vida perante Deus tem que ser em verdade. A nossa vida perante Deus tem que ser em espírito. A nossa vida, pastor, pequei, fala para Deus a verdade. Pastor, errei, fala para Deus a verdade, não omite, olha para cá. Porque quanto mais você não fala para Deus, mais atrapalhada a sua vida fica. Quanto mais você oculta, esconde as coisas para Deus, mais amarrada as coisas. Eu não consigo entender, irmão, porque você ainda não confessou seu pecado para Deus, porque ainda você não falou a verdade para Deus. Você acha que Deus não te vê naquela casa? Você acha que Deus não está vendo você conversando no celular? Você acha verdadeiramente que Deus não está sabendo o seu sentimento? Você acha? Você pode se esconder, usar máscara para se ocultar dos homens, mas você nunca vai usar máscara para esconder as coisas de Deus, porque para Deus as coisas estão nítidas sobre Ele. Mas o que adianta ser visto pelos homens e ser oculto para Deus? O que adianta ser aprovado pelos homens e reprovados por Deus? O que adianta ser aceito pelos homens e ser rejeitado por Deus? Por isso Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem entendeu a mente do Senhor, ou é o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para ser recompensado? Verso 36, Romanos 11. Porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele eternamente. Amém. Ele está dizendo: eu vivo para Ele, eu sou por Ele, eu entrego a Ele, eu não escondo nada dele. Ei, a nossa vida tem que ser um jogo aberto para Deus. A nossa vida tem que ser um livro aberto para Deus. Nós não podemos ocultar, esconder, camuflar as coisas para Deus, porque o maior prejudicado, irmão, somos nós mesmos. Por isso tem gente que anda amarrada, as coisas não dão certo, não flui, não prospera, não avança. Tem até chamado, é escolhido por Deus, mas tem uma vida mascarada de oração. Quando você ora com sinceridade, você se aproxima de Deus. Quando você ora com sinceridade, Deus muda a tua vida, Deus te liberta, Deus te transforma, Ele te conduz em santidade, Ele te enche do Espírito, Ele te renova, Ele te fortalece, te dá alegria. O que você precisa, irmão, é você arrancar essa máscara e entrar no quarto da intimidade, da sinceridade, para Deus operar na tua vida. Diga a Deus: eu não aceito mais, eu não quero mais. Deus me muda, me transforma, faz algo estupendo e extraordinário acontecer na minha vida. Deus quer te tirar dessa superficialidade e te conduzir ao nível mais profundo, ao nível mais glorioso, ao nível mais elevado de intimidade, de relacionamento com Ele. Você vai ter mais experiência com Deus. Você vai voltar a orar, porque você vai arrancar essa máscara da oração. Orações de mascarados não são ouvidas. Nunca esqueça disso. Orações de mascarados não são ouvidas.
Por que, pastor? Porque quem ora mascarado, ele ora em fingimento. O choro dele é falso, é dotado de hipocrisia, esconde pecado no coração. Quem ora mascarado, olha para cá, não perdoa os irmãos. Quem ora mascarado fica fazendo fofoca depois da oração. Quem ora mascarado é mentiroso. A oração do mascarado é: Deus mata fulano de tal. Oração de mascarado. Sabe qual é outra oração de mascarado? Deus, derruba o irmão da posição da casa do Senhor, para eu assumir o papel dele. Oração de mascarado. Oração do mascarado é: ele tem que cair para eu subir. E oração sem máscara é: Deus, eu quero descer para meu irmão subir. Sabe qual é a outra oração de mascarado? Deus, destrói o casamento dela para ele casar comigo. Oração de mascarados. Deus, tira o irmão lá do cargo do trabalho para eu entrar no lugar dele. Deus, não deixa esse namoro prosperar, porque eu gosto dele e eu quero casar com ele. Tira essa máscara, meu irmão. Deus não responde oração de mascarados. Não fique com medo se tem alguém orando não, isso é feitiçaria, isso não é oração. O nome disso aqui não é oração, o nome disso aí é feitiçaria. Deus não escuta feiticeiro. Deus não escuta quem tem máscara. Deus não escuta quem deseja o mal de alguém, a queda de alguém, a destruição da família de alguém. Porque Deus não destrói uma família para construir outra. Deus não destrói um ministério para construir outro ministério. O que Deus deu para você, você vai agarrar, você vai se apropriar. E o diabo e nem ninguém vai tomar aquilo que Deus determinou para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Tira essa máscara hoje. Tira essa máscara hoje. Nós já estávamos mascarados há tempo, irmão, já não sabia. E Deus está despertando o Brasil. Deus está despertando a igreja. Para de usar máscara. Tira a máscara da oração. Quem é desmascarado, irmão, ora com sinceridade, ora com amor, perdoa, quer bem de alguém, tem relacionamento, quer ver o irmão prosperar, quer ver o casamento do irmão cada dia mais fecundo e próspero. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer te conduzir ao nível espiritual. Deus quer te prosperar. E Deus quer te abençoar. Mas com máscara não dá. Com máscara não pode. Então arranca hoje. Tira hoje. E vive uma vida de verdade, de sinceridade. Apresenta para Deus seus defeitos, seus erros, seus pecados. Não chega para Deus ocultando, chega para Deus revelando. Mas não é a vida dos outros, é a sua vida. Conta para Deus o que você fez. Porque o mascarado já gosta de colocar o pecado dos outros para Deus, mas ele esquece de apresentar o seu pecado para Deus. Deus quer derramar um avivamento no Brasil. Só que antes de Deus avivar o Brasil, Ele está dizendo: tira a máscara, tira o engano, tira o fingimento, para de se esconder, vive a veracidade do meu evangelho, experimenta o meu poder que liberta, que transforma, que muda a mentalidade, uma metanoia, uma transformação de vida. É isso que Deus quer da nossa geração. É isso que Deus quer de nós.
Aurai, chocopassé, sinceridade. Deus quer honestidade. Deus quer coração quebrantado, choro de verdade, lágrimas. Deus quer quebrantamento. Deus quer arrependimento. Deus quer derramamento. Deus quer que nós nos despulsemos para que Ele haja na nossa vida, para que Ele opere na nossa vida e arranque todas as máscaras necessárias para que nós vivamos com Ele eternamente. Vale a pena.